Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui hoje com a nossa quarta aula de esquerda na Umbanda. Essa é a última aula teórica, uma aula mais técnica. A próxima aula bônus que a gente vai ter em breve revelada, ela vai ser mais concentrada na parte prática, onde eu vou mostrar algumas formas de você fazer algumas oferendas mais simples ou uma firmeza um pouco mais simples. Alguma coisa que você possa fazer para enaltecer, para fortalecer o contato com a esquerda, com os seus mentores da esquerda, te purificar, te limpar, enfim, formas práticas de trabalho, algumas coisas de pontos riscados, algumas coisas magísticas de pontos riscados, que algumas delas até foi o Exu Veludo que me passou, e eu com muito carinho vou passar para todos vocês agregarem mais esse conhecimento energético para vocês poderem trabalhar de uma forma melhor. Nessa quarta aula vamos falar de Exu Mirim, um mistério recente para o conhecimento das pessoas, mas muito antigo dentro do trabalho da Umbanda. Exu Mirim, ele surge na Umbanda, talvez até junto com a esquerda como um todo, com Exu e Pombagira, porém com pouquíssimo conhecimento. O que nós sabemos hoje sobre Exu Mirim ainda é muito vago, ainda é muito pouco. Imagina anos atrás, no início da Umbanda, nos primeiros anos, nas primeiras décadas de início da Umbanda, onde a própria religião como um todo já era bem ignorante quando se fala em conhecimentos mais lúcidos, mais claros, mais assertivos, olhando mais para o lado da razão e não tanto do fanatismo. Exu Mirim surge como aquela figura infantil, e assim como as crianças de Umbanda, que também são um dos pilares da Umbanda, os pilares da Umbanda é caboclo, preto velho e criança, assim como a visão das crianças, Exu Mirim nasce como uma forma infantil, mas começa a se pensar que é a forma infantil da esquerda. Lembra aquele plano de família feliz que eu falei para vocês em aulas anteriores? Exu, Pombagira, Exu Mirim, que era sempre as formas como se enxergava essa visão das pessoas. Essa é a forma equivocada e errada de você enxergar Exu Mirim, embora tenha muito a ver com a linha das crianças nesse paralelo. A gente já vai falar um pouco sobre isso quando entrarmos no campo dos seres encantados. Então, Exu Mirim tem essa origem dentro da Umbanda, dentro dos terreiros, mas com pouquíssimo conhecimento, pouquíssimas pessoas sabendo exatamente como se relacionar com esse mistério, com esse poder. Simplesmente o manifestavam. O manifestavam sem um controle, sem um conhecimento, sem nada. E aí, assim como ocorreu com Pombagira, o externar do negativismo e do desequilíbrio das próprias pessoas, dos próprios médiuns que atuavam sem o menor conhecimento, esse mistério foi igualmente profanado, assim como o de Pombagira. A gente vê que se torna às vezes até um pouco complicado e complexo você apresentar a esquerda da Umbanda, devido a tantos desencontros, devido a tantas confusões, devido a tantas visões e ações erradas que externaram o negativismo, que prejudicam a própria linha e a própria religião de Umbanda. Quem nunca de vocês, frequentadores de Umbanda, filhos de Umbanda, ou mesmo se não fizer parte tão assídua, mas pode buscar aí YouTube, internet, imagens, fotos, relatos, vocês sempre verão alguma forma externada do mistério Exu Mirim sendo representada como algo não positivo. Falam barbaridades tantas de Exu Mirim que vocês vão se assombrar de ver. É muito comum vocês verem, por exemplo, falar que eram espíritos de trombadinhas, espíritos de meninos de rua, cheiradores de cola. Podemos chegar até num extremo que eu já vi, infelizmente eu já vi isso, mas de pessoas realmente levarem para a gira, e olha só que absurdo, levarem para a gira saquinho com cola, para dar para aquela suposta criança que sente aquilo. Enfim, estamos aí falando de um nível quase que máximo de absurdo dentro da religião, quase que máximo de ignorância, de desconhecimento e de profanação de um mistério. O que eu tenho para dizer é isso: ali, para mim, não tem nenhum Exu Mirim, não tem nenhum espírito de luz, não tem nenhum mestre, nenhum mentor. Ali tem um médium externando desequilíbrio, colocando para fora o que tem dentro, que é desequilíbrio, não é coisa boa, é sombra, e nada de positivo, nada de bom, nenhuma intenção de ajudar. Isso aí são pessoas completamente despreparadas, que não enxergam o que é a religião, não sabem o que é a religião, não veem o que é a religião, e muito menos o espírito, muito menos essa qualidade de espírito de esquerda. Não estão preparados, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a espiritualidade. Precisam começar a entender o que é ser
um ser humano, o que tem dentro de si próprio. Seus desequilíbrios, os seus psicocongelados, os seus traumas. É preciso ele entender tudo isso antes de começar a externar um mentor de luz, ou qualquer ser espiritual que seja. É preciso se entender, é preciso saber o que se é antes de você começar a trabalhar com o plano espiritual. E por ter pessoas que trabalham sem se reconhecer primeiro, sem saber o que é o plano espiritual em si, muitos desses desvios e desequilíbrios foram levados em conta, foram levados para frente, e aí é o que nós encontramos hoje, é a bagunça, é o caos de anos atrás. Hoje tem-se um pouquinho mais de conhecimento. Também não vou falar que é uma gama de conhecimento enorme. Não, o pouco que a gente tem, muito se deve graças a Rubens Saraceni. Foi meu pai, foi meu mestre, meu dirigente também, e com ele aprendi muito sobre Exu Mirim, mas pouco ainda quando a gente pensa em tudo que esse mistério pode nos revelar e o que a gente sabe. A humanidade sabe pouco, não é uma pessoa ou outra. Se abriu muito pouco, e esse muito pouco já é grandioso quando a gente pensa na relação de conhecimento, plano material, plano espiritual. É importante frisar que é um ser da linha de esquerda, e assim como Exu Pombagira, Exu Mirim também é um orixá. Não temos o nome dele, não temos autorização de falar ou de citar ou até mesmo de conhecer o nome deste orixá, que é na verdade nada mais do que uma potência universal, uma força universal. Eu já falei em aulas anteriores do perigo de você humanizar seres espirituais e o que nós chamamos de divindades, os seres da natureza. Existem os seres da natureza, existem as potências da natureza, e a gente quer misturar esses dois campos. Então essa potência universal que a gente vai mostrar como um trono, ou seja, na visão um pouco mais humanista, que eu não concordo muito, a gente vai chamar de orixá, se tem essa intenção, esse polo, que é justamente o trono da intenção. E aí eu falei na aula passada que a gente ia linkar muita coisa dos tronos anteriores e até do trabalho interno psicológico de Pombagira, porque a gente tem Pombagira vindo como trono do desejo, a gente até falou um pouco sobre desejo e vontade, e você tem o trono da intenção, que aí se coloca como um passo anterior ao desejo, por se dizer. Você tem a intenção e aí progride ao desejo. Esse trono manifesta um poder externado dentro do Criador para o universo inteiro e cria um plano anterior a tudo que se vai surgir no consciente. Ele começa a agir de forma antecedente a tudo que se externa. Tudo que você vai criar, tudo que você vai externar, para a gente entender o conceito desse chamado orixá, tudo que vai ser criado, externado ou vai existir de alguma forma, ele precisa existir antes no plano mental. Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, a criação do carro, Henry Ford, nos Estados Unidos, que criou o carro como nós conhecemos hoje. Para ele riscar, para ele desenhar, peça, como o carro ia funcionar, aquilo precisou existir antes na mente dele. Quer dizer que o carro existiu primeiro no plano mental dele. E aí, com a sua genialidade, conhecimento, criatividade, ele pegou aquela ideia e pôs para fora. Se você pensar, a maior parte das criações, se não todas, as invenções, as grandes invenções, surgiu assim. Primeiro surge na mente, surge no consciente. E aí você manifesta para fora e desenha. Seria a ideia. A ideia já está no campo consciente. Podemos imaginar que Ford pensou o carro como ele iria ser. E aí começou a desenhar sobre aquilo. Porém, para aquele momento onde aquela ideia surge, nós sabemos que existe um estágio anterior. É quando você divide a mente em consciente e inconsciente. O consciente é quando surge a ideia. O inconsciente é o que mora atrás. Você pode fazer uma referência sobre os mistérios que o nosso cérebro tem e se divide entre consciente e inconsciente se você imaginar um grande mar. Imagina que tem um mar, estamos à noite e você controla um farol. Sabe aquele farol do mar que guia os navios? Você está lá, você controla. Esse você é o consciente. E aí você joga várias bolas vermelhas no mar. O mar está repleto de bolas vermelhas flutuando. Para você enxergar essas bolas,
Você tem que pegar a luz do farol e direcionar naquela bola. Naquele momento, aquela bola é consciente. Vamos imaginar nessa alegoria que as bolas vermelhas são as ideias, é o campo das ideias, é o pensamento. O farol, quem controla o farol é a consciência. Você vai e ilumina uma bola. Naquele momento aquilo é consciente. Naquele momento aquilo existe para a mente. A mente não iluminou outras bolas. Não quer dizer que elas não existam. Não quer dizer que elas não estejam lá. E não quer dizer que em algum momento ela não possa também ser iluminada. A mente é o grande mar. Ela possui centenas de milhares de ideias, de pensamentos. Nem todos estão à luz. Nem todos estão à luz da consciência, à luz da clareza. A mente vai iluminar algumas bolas, algumas ideias por vez. Quando ela ilumina, ela sai do campo inconsciente para o campo consciente. Ou seja, não quer dizer que ela passou a existir naquele momento. Ela foi iluminada naquele momento. Ela já existia. Quando a ideia do carro nasce na cabeça de Ford, não quer dizer que ele não existia em algum campo, mas ele veio à luz da existência e do conhecimento naquele momento. É importante definir isso porque você tem uma gama de ideias, de pensamentos, de raciocínios que estão flutuando no mar escuro. Não quer dizer que não existam. E se estão em outro lugar que não na consciência, quer dizer que estão em outra dimensão, que não a dimensão lúcida que nós enxergamos hoje. Essa dimensão está sempre um passo atrás de toda a criação. Porque tudo para ser criado precisa passar pela lucidez. Tudo para ser criado precisa ser iluminado. Aqui eu estou falando da mente humana, mas é só você pegar a regra, a lei divina, que o que está em cima é como o que está embaixo. O macro explica o micro e vice-versa. Você vai entender que a consciência divina funciona da mesma forma que a consciência humana. É o macro explicando o micro ou o micro explicando o macro. O que está em cima é como o que está embaixo, como diria o grande mestre Hermes Trismegisto. Ou seja, tudo para ser criado, externado da consciência divina, precisa vir à luz, precisa que aquele farol ilumine aquela bola. Não quer dizer que o outro campo não exista. Ou seja, toda a criação divina que passa por todos os tronos, todos os orixás, todos os seres divinos ilimitados, tudo que foi criado, eu, você, a casa, as paredes, o mar, tudo que nós conhecemos como criação e existência nesse universo, passou pela consciência da criação. Porém, existem milhares de coisas um passo anterior. Para que a bola fosse iluminada, precisou existir a intenção de a iluminar. Essa intenção, essa ação de iluminar é a intenção. Você tem intenção de fazer algo. Não quer dizer que você pensou sobre isso, não quer dizer que você já tem desejo sobre isso, não quer dizer que você tem vontade sobre isso, e não quer dizer que você já tenha tido alguma ação sobre isso. É só uma intenção. A intenção tanto pode ser estar no limite, na fronteira entre a consciência e não, como estar completamente coberta pela inconsciência. Então, o primeiro passo dessa aula é entender Exu Mirim como um orixá, como uma potência universal que é fundamental para a criação. Aqui eu acabei de falar que tudo para ser criado precisa passar pelo campo da inconsciência e da intenção. Ou seja, todos os tronos para existirem e para existirem vida a partir dele, precisaram de um passo anterior que era a inconsciência. Precisaram de um passo anterior que era essa visão mais escura. Escura eu digo antes da iluminação consciente. Ou seja, o trono da intenção está inserido em todas as demais linhas. Todos os tronos, todas as 7 linhas de Umbanda. Assim como o trono do desejo e assim como o trono da vitalidade, aí representados por Pombagira e Exu Mirim. Aqui mostramos que Exu Mirim é um trono, assim como Pombagira e Exu, e que está composto nas 7 linhas de Umbanda, sendo um passo anterior antes da criação e exteriorização de qualquer mistério que exista. É sim um orixá que poucas pessoas conhecem, não tem uma referência clara e lúcida na história. Nem nos povos antigos africanos,
Existia sim divindades espiritualizadas infantis, porém não mostradas dessa forma como a Umbanda enxerga, trabalha e manifesta Exu Mirim. Primeiro ponto de conhecimento que a gente precisa ter, essa origem, como ele nasce na Umbanda, como ele se manifesta na Umbanda, se mostrando de forma ainda irreconhecível, que as pessoas não tinham conhecimento, não tinham sabedoria sobre ele. E assim vamos fechar esse conhecimento, mostrando que ele é sim um orixá, que dá origem a uma linha de trabalho e assim se manifesta para todo o plano espiritual. A gente sabe que o nosso universo ele é manifestado por orixás, é manifestado por essas potências universais, ele é manifestado e dividido por dimensões espirituais. Lembra quando eu falei sobre a dimensão espiritual Exu? Aquela onde os seres que lá nascem são os seres Exus. E por serem seres Exus e não seres humanos, os Exus que trabalham conosco precisam por lá passar, e aí passa pelo processo de exunização. Estamos na dimensão humana, existem centenas de outras. A sétima dimensão paralela à esquerda nossa é a dimensão de Exu Mirim. Seres que lá nascem são seres Exus Mirim. Por que vamos dar esse nome? Porque o orixá que rege, que criou, que manifestou e orienta aquele plano, é o orixá que nós não temos nome ainda, que é o orixá Exu Mirim. Então mantemos esse mesmo nome, mesmo falando de poderes e forças realizadoras diferentes. Os seres que lá nascem são os seres que vêm trabalhar conosco. São os seres que se manifestam na Umbanda, diferente de Exu. Lembra que eu falei? A dimensão Exu produz Exus, seres Exus, que se manifestam dentro da Umbanda de uma forma única, de uma forma ímpar, sendo como guardiões ou como manifestadores dos mistérios, porém seres que trabalham conosco, em sua grande maioria são seres humanos que passaram por exunização e cá estão. Seres Exu Mirins é contrário, não segue essa regra. Todos são seres Exus Mirins, não são seres humanos. Não dá, não consegue, um ser humano não consegue ser um Exu Mirim. Não passa então por aquele processo de exunização, ou uma exunização mirim. Não sei nem se existe essa referência. Se não existe, criamos agora. O importante é você ter essa referência, não passa por isso. Os seres que se manifestam conosco são seres diretamente dessa dimensão. Como nós vamos chamá-los? Seres encantados. Somos seres humanos, temos essa visão espiritualizada, e esses seres que lá nascem e têm o seu desenvolvimento vão ser chamados de seres encantados. Assim como, e aqui já faço um parênteses, assim como os herês. Os herês que eu estou falando de direita, o que a Umbanda chama das crianças de Umbanda. Exu Mirim, por mais que esteja na esquerda, ele poderia traçar um paralelo com as crianças. Sabemos que tudo tem um polo. Lembra que eu falo dos polos opostos? O polo oposto de Exu Mirim pode ser entendido como as crianças, porque as crianças, assim como Exu Mirim, são também encantados. A referência de energização, de criação dele, é o próprio orixá Exu Mirim. As crianças, temos aí tanto Oxum, algumas pessoas mostram Xumaré, até Iemanjá como geradora dessa linha. Exu Mirim, exclusivamente, orixá Exu Mirim. Seres encantados nunca encarnaram na Terra. Exus Mirins, aquelas crianças um pouco levadas, mas que sabem muito bem o que fazem, até a sua parte levada é muito consciente, com muita responsabilidade. Eles não são seres humanos e nunca encarnaram. São seres encantados. Aí já desconstruímos aquela história que eu falei no começo, quando algumas pessoas querem mostrar Exu Mirim como garotos de rua, perdidos, mortos, garotos que foram presos, marginais da sociedade, aqueles que estavam à margem da sociedade. E como eu disse, uma forma revoltante é a maior besteira que já se falaram sobre Exu Mirim. Exu Mirim é um ser encantado, nunca encarnou, então não pode ter sido nada disso. Não é nada disso. Aí você pode me perguntar: poxa Felipe, mas eu trabalho há muitos anos com Exu Mirim, nunca externei esse desequilíbrio, sempre foi muito respeitoso, sempre foi muito coerente, sempre foi muito certo, muito correto esse espírito, porém
Não me contou que foi um trombadinho, um marginal, mas já me contou uma vivência. Já me contou que viveu em algum lugar, enfim, me deu alguma história. O que ele quer dizer com isso? Assim como criança. Crianças que nós trabalhamos de Umbanda também nunca encarnaram na Terra. Tanto criança quanto Exu Mirim, quando conta essa história, existem algumas possibilidades. Primeiro, ele vai contar uma história alegórica, fantasiosa, mas que tem dentro do seu âmago alguma informação ou lição de vida que você precisa aprender como médium. Segundo, ele pode contar a história de algum médium que ele tenha trabalhado num passado distante ou próximo, antes de você, ou até a história de algum consulente onde ele viu, em algum momento ele tratou que não tenha conversado, mas pela espiritualidade ele tenha pego e acha que é uma lição de vida para as pessoas. Ou então, simplesmente criou uma história, independente se foi sua ou de alguma vida, para simplesmente ocultar a sua verdadeira face e não necessariamente passando uma lição. Ele conta uma história, você acredita naquilo e não tenta invadir um espaço que você não conhece. Afinal de contas, a espiritualidade segue uma regra básica. Se aprende no momento de aprender. Você não pode acelerar e nem frear. A gente aprende exatamente quando tem que aprender, quando aquele conhecimento vai fazer sentido. Se você ainda não entendeu o mistério, ele vai guardar para si, vai contar uma história protetora até o momento onde você esteja apto para entender essa história. Se formos nos espelhar pelos nomes dos Exus Mirins que trabalham conosco, algumas confusões normais que aconteceram com o tempo naturalmente surgiriam. Todo mundo fala que Exu Mirim seria referência pequena, criança, do Exu grande, vamos assim dizer. Então todo mundo pensa que é o filho. Lembra aquela representação que eu falei um tempo atrás, em outras aulas? Todo mundo pensa que é o casal feliz. O Exu o pai, a Pombagira a mãe e o Exu Mirim o filho. Muito do que se colabora para essa visão que é errada são os nomes dos Exus Mirins, que sempre seguem o diminutivo do mistério maior de Exu. Por exemplo, Exu Brasa tem o Exu Brasinha, Exu Pimenta tem o Exu Pimentinha, e assim por diante. Todos os Exus que você imaginar vai ter um Exu no diminutivo, que vai se encaixar dentro da linha de Exu Mirim. Muitas vezes, como já aconteceu comigo, eu descobri o nome de um Exu Mirim e depois fui buscar e achei o Exu, vamos dizer, grande com esse nome. Isso aconteceu na minha própria linha de trabalho. Trabalho com o Exu Mirim Piratinha e depois fui descobrir um Exu Pirata. Eu não sabia que ele existia, fui pesquisar e encontrei pessoas que trabalhavam com ele. Até então eu não sabia, não tinha conhecimento desse trabalho. Então essa referência, esse link dos nomes fazem com que as pessoas confundam. Mas simplesmente acabaram dando esses nomes também como um mistério ocultador e revelador ao mesmo tempo. Quando a gente fala de mistério ocultador ou revelador, estamos mostrando como a referência do nome dentro do arquétipo pode falar sobre aquele espírito ou sobre aquele mentor espiritual. Isso se aplica tanto para os guias de esquerda quanto para os guias de direita. Por exemplo, os caboclos sempre possuem um nome aberto, um nome revelador. Se você pegar caboclo, 7 flechas, ele é caboclo, você sabe qual é a linhagem dele. 7, tudo que tem 7 mostra o todo. Oxalá, 7 flechas, direcionamento, pode ser Yansan, ou então o sentido do conhecimento, a busca do conhecimento ou a direção de expansão, Oxóssi. Se você pega o ponto riscado, você já mata quais são as interpretações dele. E assim por diante. Por exemplo, então, Pai Joaquim de Angola, Pai João da Caridade, são todos nomes de linhagens de pretos velhos. Mas só pelo nome fica muito difícil você saber qual é o seu abastecimento energético, qual é a sua referência dentro do que nós conhecemos como orixás. Por exemplo, Pai Joaquim de Angola, qual que é a sua sustentação? Oxalá, Oxóssi, Xangô, Yansan e Baloé? Há quem pense que sempre pretos velhos serão do Baloé. Não é verdade. O Baloé está para os pretos velhos, assim como Oxóssi está para os caboclos. Porém, existem caboclos de Iemanjá, de Yansan, de Ogum. Também existem pretos velhos de Iemanjá, Yansan, Ogum, Oxóssi. Mas o nome é fechado, não revela tanto. Exu já é um mistério aberto. Exu Mirim é aberto, mas também fecha. Como que é isso? Ele é aberto, ele pode ter brasinha e mostrar uma referência da sua ligação aos orixás do fogo. Pode ser, tem uma referência a 7 encruzilhadas, que já mostra um pouco da sua referência, veludinho, enfim.
vários nomes no diminutivo que vão passar a sua referência, porém em si só já trazem um mistério ocultador, que é manter o mesmo nome do Exu, embora sejam padrões de vibração diferentes, mistérios diferentes, tronos diferentes, só trazendo do diminutivo. Se escondem atrás do nome de Exu, falam sobre o seu mistério, mas escondem talvez uma referência um pouco mais assertiva. Acabam trabalhando de forma mista, conseguindo andar e caminhar por esses dois mundos, abrindo muito do seu nome ou também ocultando parte do seu mistério. Mas não devemos confundir achando que só porque está no diminutivo é o filho natural, né, o primogênito dos Exus, que nós vamos dizer aqui, quem sabe, grandes. Vou entrar agora um pouco na questão de terreiro, chão de terreiro, os mentores que nós incorporamos. Incorporamos esses Exus mirins, como eu disse, não são espíritos humanos, são seres encantados, são espíritos encantados, porém são sim seres mentores, seres mestres, sabem muito bem o que estão fazendo. Jamais devemos cair na besteira de imaginar que Exu Mirim, e aí eu vou estender o conhecimento para a direita, tanto Exu Mirim quanto as crianças, imaginar que são de fato crianças, que são de fato inocentes, que são de fato talvez levados demais. É importante você fazer esse raciocínio. No mundo espiritual, uma vez eu me fiz essa pergunta, no mundo espiritual onde não tem dia, onde não tem um tempo exato, onde as coisas são eternas, como que você define o que é velho e o que é criança? Como que você define o preto que é velho, ou a criança da linha, o Herê ou o Exu Mirim? Como que você sabe o que é criança e o que é velho, se tudo que foi criado é eterno? Se tudo é eterno, você não tem um padrão de referência cronológica. Logo, fica completamente difícil você determinar o que é pequeno e o que é velho. São simplesmente arquétipos. Podemos dizer que as crianças têm tanto conhecimento quanto os pretos velhos. Podemos dizer que os Exus mirins têm tanto conhecimento quanto os Exus, ou até quanto os pretos velhos. Ainda estendendo o conhecimento também para a direita, aproveito a oportunidade para reforçar. Muitas vezes, em muitos terreiros antigos, as pessoas não fazem gira de criança sem que tenham um preto velho. Eu já vi algumas casas com isso e perguntei, questionei o porquê isso. E eles sempre me diziam que o preto velho precisava cuidar das crianças. Mas espera aí, sem querer polemizar ou ofender quem acredita nisso, mas pondere racionalmente comigo. Se um ser espiritual precisa que alguém tome conta dele, é porque ele não tem noção de respeito do que é certo e do que é errado. Se ele não tem noção de respeito do que é certo e do que é errado, como que ele pode me ajudar? Como que ele vai conseguir entender meu problema, discernir o que é certo e o que é errado, ter uma sabedoria maior do que a minha, ter um conhecimento magístico, porque para manipular a energia é preciso conhecimento e sabedoria? Como que ele vai pedir para eu ser respeitoso? Como? Como que um ser que não sabe se comportar, que precisa de um outro espírito para cuidar de si, pode me dar uma orientação? Não pode. Não estou aqui dizendo que as crianças, e muito menos os Exus mirins, não podem dar passe, não podem nos atender. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eles não precisam de ninguém para cuidar deles. As crianças são tão sábias quanto os pretos velhos. Se trabalham de forma diferente, mais espontânea, mais alegre, mais jocosa, é porque a linha deles precisa ou quer usar essas referências para passarem alguma forma de conhecimento para nós. É simplesmente a forma de trabalho deles. Nada mais e nada além disso. Não precisa então de alguém olhando. Eles sabem muito bem o que fazer. Eles têm muito conhecimento. E quando se externam, quando exageram, entra de novo no que eu falei a princípio. É o próprio médium, é o próprio desequilíbrio do médium externado ali. É como se ele, vestido daquele personagem, pudesse ser quem ele é. É só você imaginar uma coisa. Como que cada um de nós iríamos agir se ninguém estivesse olhando? Sempre a gente age diferente. Quando você está na sua casa e toca aquela música que você tanto gosta e você está sozinho em casa, provavelmente você vai dançar, vai pular, vai cantar, vai gritar, vai externar alguma coisa.
A referência é parecida. Naquele momento você está convencido que não é você, é um outro ser. Então você sente-se no direito inconsciente de externar o que tem dentro de si. E muitas vezes, quando nós estamos mexendo em feridas emocionais, que é o que a Umbanda se propõe a fazer, quando fala de burilamento do ser, de reforma íntima, de entendimento espiritual, de mudar quem nós somos, é justamente isso que nós estamos fazendo. Já que estamos fazendo isso e estamos buscando um sentido maior, estamos mexendo nessas feridas, é muito comum que também coloquemos essas nossas feridas para fora. E aí, colocando essas feridas para fora, a gente acaba agindo de forma que não deveria. Em vez de tratar, tentamos, perdão da palavra, vomitar aquilo. E aí, vestido atrás de uma roupagem energética de criança, nos damos o direito de agir como mas não uma criança normal, uma criança mal educada, uma criança que externa seus negativismos, e aí você se sente seguro, amparado, porque nada vai lhe acontecer, afinal de contas não era você. Isso é feito tanto com as crianças quanto com o Exu Mirim. Mas são sim mestres poderosíssimos, são sim mestres extremamente sábios, e precisamos entender eles dessas formas, das formas como eles verdadeiramente são e verdadeiramente agem dentro de nós e para fora, externando durante uma incorporação. É importante começarmos a perceber essa forma de trabalho deles. Aproveitando esse gancho psicológico que eu disse, é importante nesse momento entendermos a psicologia de Exu Mirim, como que ele atua dentro do nosso interno. Pouco que se conhece de Exu Mirim dentro da Umbanda, já se falou coisas muito controversas. Qual é a forma hoje que se entende em Exu Mirim? Qual é, vamos dizer, a última tecnologia que se entende de Exu Mirim? Falam que Exu Mirim trabalha com a intenção e até um pouco antes da intenção. E sempre que ele identifica boas intenções, você não agiu ainda, você não pensou sobre, porém a intenção daquela ideia que pareceu surgir e se manifestar é muito boa, é positiva, é propositiva, vai ajudar, tem uma parte caridosa, é positivo, então a gente aprende que Exu Mirim vai te ajudar e vai evoluir o seu conhecimento, vai evoluir o seu nível evolutivo espiritual, e assim você terá uma base para agir sempre cada vez melhor. Uma vez que Exu Mirim identifica uma intenção ruim, talvez uma ação um pouco mais negativa, neste exato momento, ele congela e começa a te regredir. O que é falado é, regressão é com Exu Mirim. Se você regrediu espiritualmente, foi Exu Mirim que te fez isso. Aqui nós temos pelo menos duas visões de cara, duas situações um pouco mais críticas a debruçarmos o nosso raciocínio. Primeiro, como definir o que é uma intenção positiva e uma intenção negativa? Se muitas vezes o que nós fazemos não tem a intenção de gerar mal, porém gera. E muitas vezes intenções positivas têm a intenção de gerar o bem, porém geram o mal. Até a lei do homem reconhece isso. Nós temos dentro da nossa lei, por exemplo, o assassinato culposo e o assassinato doloso. Um é com intenção de matar, o outro é sem intenção de matar, porém matou. Você entende a complexidade e o X da questão a se raciocinar nesse ponto? Nem sempre a intenção conclui o que ela desenhou. E aí você tem um julgamento e uma condenação simplesmente pela intenção. Concordo que Exu Mirim faz parte da intenção, concordo que esse é o mistério dele, mas tenho dúvidas quanto à forma de ação que dizem que ele tem. Tenho sérias dúvidas quando, através de um raciocínio lúcido, eu percebo que intenção não quer dizer como regra, como via de regra, que a ação
será positiva. Eu posso colocar um quadro, eu posso colocar um vaso na varanda do meu prédio, com a intenção de enfeitar, com a intenção de alegrar o dia de alguém, com a intenção de que os pássaros e as borboletas tenham alguma coisa, tenham pólen ali. Porém, eu me virar esbarro, bato nesse vaso, ele cai de vários andares na cabeça de uma senhora. Matei sem intenção, eu tive uma intenção boa. Porém, continuando nesse raciocínio, eu levantaria a questão, talvez para nós definirmos uma boa ou má intenção, só seria possível se avaliássemos o impacto a terceiros. O que eu quero dizer com impacto a terceiros? Aquela intenção que nasceu no meu interno. À primeira vista, ou seja, a priori, ela pode parecer uma intenção negativa ou positiva. Porém, não é via de regra que essa intenção, quando se concluir, surtirá o efeito que foi imaginado a princípio. Eu tenho intenção positiva e pode dar um mau resultado. Ou seja, a única forma de medir a consequência energética, ética e moral desse raciocínio é avaliar a sua ação concreta e o resultado que ela gerou. Ou seja, eu fiz algo com uma intenção positiva, porém no final uma vida se perdeu por essa ação. E eu jamais imaginava isso. Essa não era a minha intenção. Mas houve um impacto a um terceiro perdeu a vida. Se eu analisar o impacto a terceiros, talvez eu possa classificar a qualidade do meu ato. Vou entender que a intenção pode ter sido diferente, porém a qualidade do ato em si foi negativa. Aí eu tenho material suficiente para fazer um julgamento e, quem sabe, externar uma sentença. Eu analisei a consequência, eu analisei o resultado e eu vi o impacto a terceiros. Quantas pessoas se prejudicaram ou se beneficiaram com a minha ação? Porém, antes dessa ideia nascer e ser acionada, ser executada, é completamente impossível eu determinar a qualidade da ação ou do conjunto. Eu vou analisar a intenção, mas a intenção não é regra que vai seguir o mesmo padrão até a conclusão. Logo, seria injusto se Exu Mirim, ao surgir uma intenção que talvez nasce no seu berço de forma negativa, ele já me julgar de antemão. Calma, eu não sei se vai acontecer algo ruim ou se vai acontecer algo bom. Eu não tenho dados suficientes para saber o impacto a terceiros. Como também é injusto ele já me acelerar e me evoluir só por ter tido uma intenção positiva, já que pode ser que a resolução, o resultado dessa ação positiva seja uma ação negativa, seja um prejuízo a um terceiro. Ele não tem base ainda, não tem dados, nem eu, nem nenhum ser espiritual, para definir ou para externar um julgamento e uma sentença, só após a ação concluída. Por isso que me chama a atenção essa visão. Me soa um tanto quanto injusto essa forma como Exu Mirim trabalha, principalmente na ação de regredir. Aqui entra o segundo ponto complexo a se ponderar. Se você tem uma intenção negativa, Exu Mirim então imediatamente lhe congela e lhe regride. Sempre que você fala de regressão, você está falando de Exu Mirim. Isso é dito muito na Umbanda hoje. Porém, por mais que eu não faça parte, já fiz e não estou mais ligado ao espiritismo kardecista, eu preciso ponderar o ensinamento dele. Não que eu concorde com tudo, talvez entenda o que eles querem dizer, mas acho que não é aplicado dessa forma. Para o espiritismo kardecista não existe regressão. Tudo é evolução. Porque até o erro, até a queda que você tem, ela pode se tornar uma lição que vai te levar à frente. E isso não está errado. Isso não está errado. Eu acho sim que é possível que a gente freie um pouco o nosso caminhar
Porque o conhecimento, o mundo com o qual nós estamos entrando em contato, está num nível de evolução, de compreensão, de entendimento, um pouco mais avançado para o nosso padrão consciencial no momento. Então nós precisamos frear, para que tudo aquilo se reorganize na nossa cabeça, faça sentido, e nós tenhamos um externário de boas ações, diferentes, lúcidas, com razão, com consciência. Se você falar de regressão, como se fosse um jogo de tabuleiro, quando você está no meio do jogo, alguém pega o seu peão, o seu boneco e leva para a primeira casa novamente. Isso não me parece produtivo. Isso não me parece racional do ponto de vista evolutivo. Aí eu prefiro entender, porque o meu racional me mostra isso, que talvez o Espiritismo tenha entendido um pouco mais. Eu digo isso até porque os meus mentores muitas vezes falam isso. O erro não existe. O que é o erro? Se ele serviu de lição, não é erro, foi aprendizado. Talvez o que você possa começar a entender como erro é você cometer uma ação errada, saber que ela é errada e repeti-la deliberadamente. Talvez aí estamos de frente de um erro. Porém, o que vira aprendizado, não acho certo ser considerado um erro. E aí, estamos falando, para completar e para ficar mais complexo, vamos adicionar a esse molho mais um ponto fundamental, mais um parênteses. Dentro do campo de Exu Mirim, ele trabalha e ele rege a intenção, o passo anterior ao consciente. São ações que não passam pelo nosso poder de deliberação. São ações que não são escolhas minhas. São ações que são puras manifestações instintivas. E sob o instinto, nós que somos também animais, o ser humano também é um animal, sobre ações instintivas não há imposição da força deliberativa. É que nem um susto. Se eu esperar você numa sala escura e te assustar, a reação física que você vai ter não vai ser pensada. Imagina, você está entrando numa sala e você vai parar, peraí, o Felipe se escondeu e me assustou. Eu não esperava, logo me assustei. E aí você grita? Isso não faz sentido. A reação do seu corpo é instintiva. O instinto não é processado por racionalidade. Logo a gente pode ter o conhecimento, o entendimento de que o instinto não passando pelo processo deliberativo humano, ele é uma ação inerte, inerente do corpo, ele floresce. E o que determina o instinto se ele vai ser positivo ou negativo? Apenas um único fator, o nosso nível de evolução. Por exemplo, você está andando no carro e alguém te fecha. Por instinto você xinga, ameaça, fala que vai fazer barbaridades que você realmente não quer fazer. É o instinto falando. Quando você esfria a cabeça e pensa melhor, você já pondera e fala, não, falei besteira, exagerei. Vou pegar um exemplo aqui bem real. Imagina que Papa Francisco está dirigindo o seu carro e alguém fecha ele. Dificilmente a gente vai imaginar que ele vai soltar o cachorro da forma que muitos de nós faríamos. Qual é a diferença? Já que estamos falando de uma ação que é do corpo, é uma ação instintiva, que não vai passar pelo nosso processo de deliberação, nossa razão. Simplesmente vai acontecer. É a necessidade do espírito que vai ser direcionada pelo processo evolutivo. Provavelmente ele tem um espírito mais evoluído que nós. Logo, a gente pode traçar um paralelo aqui. Como ter melhores instintos? Tendo melhor evolução. Uma evolução alta produz instintos positivos, intenções positivas. Uma evolução baixa produz instintos negativos, evolução negativa, intenção negativa. Logo, se eu tenho uma intenção negativa e Exu Mirim me regride, no que ele vai estar me ajudando? Ele só vai estar aumentando a chance de eu continuar agindo errado, ou de eu continuar tendo intenções erradas. Por exemplo, eu tinha 10% de chances de ter uma intenção negativa. Por azar do destino, caiu uma intenção negativa. Ele me regride, agora eu não tenho mais 20%, eu tenho 40% de chance de ter uma ação, uma intenção negativa. Aí ele me regride de novo, não tenho mais 40%, tenho 80% de chance de ter uma ação negativa. Ou seja, ele vai me jogar num abismo não evolutivo
involutivo e infinito, que vai completamente contra a lei de evolução do planeta Terra e do ser humano, desse universo. Logo, não posso achar que é assim que funciona. Aí entra a parte que está equivocada nossa, o entendimento equivocado, como ele atua. Na verdade, como que vai ser essa atuação? E aí a gente amarra todos os três mistérios. Exu Mirim, Pombagira e Exu não trabalham senão de forma conjunta. A esquerda inteira, essa esquerda na Umbanda que nós entendemos, ela trabalha de forma unida para trabalhar a evolução do ser. Como? Exu Mirim é a intenção, o não consciente, a fronteira até o consciente. Quando a intenção começa a chegar perto da consciência e começa a virar não mais simplesmente uma intenção, mas um desejo, começa a ganhar um corpo, é uma massa crítica, começa a ganhar um corpo, se torna o campo de Pombagira. Quando vai do desejo para a vontade, é não mais só uma manifestação do inconsciente que explodiu, que saltou aos olhos. Agora é uma vontade que você tem. Essa vontade vai passar pela perseverança e ação. Quando passa para a ação é Exu, ou seja, todo esse processo do que nós somos, do que nós vamos ser, das nossas ações, desde o inconsciente, no seu mais íntimo âmago, subindo até uma ação, vai ser completamente conduzida por Exu Mirim, Pombagira e Exu. E aí você sai de todo o plano, intenção positiva ou não, desejo, vontade, a manifestação da ação, aí imputando a sua capacidade de analisar se foi uma boa ação ou não, analisando o impacto a terceiros. Foi uma ação negativa, foi um ser não evoluído. Como a gente pode ajudar ele? Fazendo o processo inverso e não regredindo. Como que você molda a intenção, já que não está ligada diretamente na sua racionalidade? Simples, é muito simples. A forma de nós conseguirmos, de algum sentido, de algum jeito, mudar uma intenção, mudar ou evoluir uma intenção em um raciocínio anterior, um instinto, é você mudar o ambiente. Por exemplo, quem nunca ouviu a história da Disney, do Mowgli, o Menino Lobo? Essa história a gente sabe que pode ser real. Na Índia aconteceu há algum tempo. Pessoas que foram criadas com animais e começam a ter uma ação instintiva de animal. Você pega uma criança e coloca numa matilha de lobos, como na história, ela vai crescer com instintos desenvolvidos de lobo. Se você cria uma criança junto com macacos, ele vai desenvolver instintos de macaco. Ou seja, o ambiente a qual você força o ser estar faz automaticamente que ele molde o seu interior para responder ao exterior, que exige dele ações determinadas para a sobrevivência. Logo, se você quer evoluir um ser, evoluir as suas ações, você tem que moldar o seu exterior. E aí é Exu. Ou seja, a pressão ética moral de ação de Exu, não mais para fora, mas para dentro. Passando pela correção de nossas vontades, a correção e a retidão de nossos desejos, culminando na retidão das nossas intenções e dos nossos instintos. Então a ação, ela tanto nasce de Exu Mirim, Pombagira e Exu, saindo de dentro para fora, quanto nasce de Exu, Pombagira e Exu Mirim, vindo uma correção, uma retidão de fora para dentro, assim mudando o nosso externo, a nossa energia externa e o nosso exterior, nosso ambiente, para que ele pressione a mudança instintiva, a mudança inconsciente do ser. Partindo do mesmo princípio psicológico, que se você colocar uma criança para conviver entre os lobos, ele irá desenvolver instintos de lobo. Se você coloca uma criança para viver entre animais, seja um macaco, como eu disse, você força ela a desenvolver instintos de macaco para responder e sobreviver ao ambiente. Logo, se a pressão energética de Exu lhe impõe a retidão, você automaticamente vai moldar o seu interior, as suas intenções, os seus instintos para sobreviver e responder ao que lhe é imputado no exterior. É assim que Exu Mirim trabalha, é assim que Pombagira trabalha, é assim que Exu trabalha. É essa forma que ainda não vi ninguém perceber. É essa forma que ainda não vi ninguém mostrar, ninguém falar. E é tão evidente que às vezes a gente, depois dessa explicação, talvez a gente até pense, nossa, onde eu estava com a cabeça? Em todas as giras, em todos os conhecimentos, em todas as visões que eu tive, em todo o ensinamento que eu tive,
e não fui percebido e não me liguei, né? Não veio à minha consciência como que esses seres iriam atuar e trabalhar conosco. É muito claro. Para a gente fechar esse curso e já pular para a aula bônus com os materiais práticos, eu vou dar uma visão de como possivelmente pode ter sido uma gênese ou a função mais clara e evidente da força do poder maior de esquerda dentro da cosmologia da criação do universo. Se a gente falar de criação de Gênese, sempre vai ser lembrado, por exemplo, a Gênese bíblica, quando fala que Deus cria o mundo em 7 dias. Qual que é a primeira visão, ainda alegórica, do livro de Gênese? Tudo era escuro, Deus disse faça-se a luz se fez e Deus viu que era bom. Ou seja, ele está trabalhando aí com uma alegoria de claro e escuro. Se você pegar todas as lendas africanas sobre a criação do universo, vai ter a interação entre Exu e Oxalá. Claro e escuro. Em várias situações, em várias religiões, várias filosofias, que você vai falar de Gênese, você vai automaticamente falar de claro e escuro. Logo, dentro da Umbanda, falamos também de claro e escuro, mostrando Oxalá e Exu nas lendas que nós aprendemos e contamos que vem dos orixás africanos. Por que isso? A gente sabe que Exu é o vazio, é a absorção, e a gente sabe que Oxalá é o espaço. A briga, ou não vou dizer a briga, a interação da criação do universo, nada mais é do que uma interação, uma imputação entre espaço e vazio. É o espaço preenchendo o vazio. Por que eu digo que é o espaço preenchendo o vazio? E eu sempre falo de racionalidade. Qual que é a visão da criação do universo mais aceita até hoje na ciência? E o que mais faz sentido e o que mais tem comprovação científica? É claro, logicamente, que é a visão do Big Bang. O Big Bang é o que mais se conhece por noção de criação do universo, o que mais faz sentido para a criação do universo. Por exemplo, o que o Big Bang nos fala? O universo ele não foi criado. Dizem que foi uma explosão esse Big Bang, mas essa explosão é na verdade uma expansão. Dizem que o universo ele era pequeno, minúsculo, menor que uma menor partícula de nossa unha menor da mão. Então, essa pequena partícula, por alguma reação que aí não se sabe o que foi, sofreu uma expansão. E o que é uma explosão? É uma expansão, é um deslocamento. Se você assistir os vídeos da bomba atômica, aquele triste fato que a humanidade fez da bomba atômica, você vai ver que ela cai e de repente há um massivo deslocamento de ar. Há uma massiva expansão daquele núcleo. E por onde expande, vai causando efeito, que nesse caso da bomba é a destruição. Se você pega uma granada, ela é uma expansão do seu exterior, em uma velocidade, uma violência grande. Ou seja, a explosão é expansão. Dizem que a criação do universo foi o Big Bang, uma explosão, que foi uma expansão. É o universo expansivo ganhando espaço dentro do vazio. Temos algumas referências a fazer aí. Provavelmente podemos imaginar que uma explosão faz com que o universo cresça. Você tem um núcleo e na hora que expande o universo vai crescendo. Se você parar para pensar isso, você vai ter algumas referências lógicas a pensar. Por exemplo, o espaço não tem oxigênio. Quando não tem oxigênio, ele tende a manter uma velocidade. O que eu estou querendo dizer? Se você pegar um revólver e der um tiro agora, vai na laje da sua casa, num campo aberto, não importa, e dá um tiro, a bala um dia vai parar de correr. Ela vai ter a explosão e ela vai percorrer o espaço. Uma hora ela vai, cada metro que ela corre, cada centímetro que ela corre, ela perde força. Por quê? Ela tem atrito com o ar, ela tem um atrito contra. Ela vai perdendo força, perdendo velocidade, então a bala cai no chão. Ela tem um determinado período para correr, baseado na força da sua impulsão inicial. Se você for no espaço, lá no espaço, sai do planeta Terra, pega uma arma e atira, a bala vai sair.
e ela nunca mais vai parar. Ela vai percorrer infinitamente quantos campos seja, só se algo a destruir, ou se ela se chocar com algo. Caso contrário, ela nunca vai parar. Por quê? Ela não tem resistência do ar. Se ela não tem resistência do ar, ela não está sob a força da gravidade, porque ela está num espaço de vácuo, logo ela vai manter sempre o que nós chamamos de constância. Ela vai manter a mesma velocidade, nem mais, nem menos. Se o espaço o universo foi concebido de uma explosão, quer dizer que nesse núcleo houve um impulso que jogou o universo para fora de forma expansiva. Devemos imaginar que o universo está expandindo na mesma velocidade, nem mais e nem menos, já que não sofre os atritos gravitacionais que o planeta Terra sofre. Nem mais nem menos, a mesma velocidade. Porém, estudos recentes que a NASA e outros órgãos internacionais realizaram descobriram que o universo está em expansão, sim. Eles fazem testes baseados na emissão de luz que vai de um planeta para o outro. E aí você chega num cálculo entre a borda do universo está em expansão e nós descobrimos que sim. Por exemplo, você pega a luz emitida de uma estrela e daqui a um ano você calcula a mesma estrela. Se ano passado ela levava 10 anos-luz para chegar e no ano que vem ela leva 15, quer dizer que ela está se distanciando. O universo ainda está em expansão. Quando você tabela isso ano a ano, o que foi identificado? 2 fatos importantes. Primeiro, o universo está em expansão. Cada vez as coisas estão com mais corpo, mais distante, mais expandida. Isso a gente já imaginava. O segundo fato impressionante: o universo a cada ano está mais rápido. Ele não está perdendo velocidade e nem está mantendo uma constância. A cada ano que passa, as fronteiras do universo estão mais rápidas. Isso não faz sentido. Se o universo partiu de uma expansão nuclear única, nuclear eu digo de núcleo, se houve um impulso explosivo, quer dizer que o agente que impulsiona é o do centro. Logo, ele deveria manter a mesma velocidade. Se houvesse uma variação, deveria ser perder velocidade. Porque se a gente vai para a física clássica conhecida no planeta Terra, quanto mais distante do foco impulsionador, menos força. Quanto mais distante a bala está da arma, mais fraca ela está, mais devagar ela vai. Se é que deveríamos ter uma alteração na velocidade da expansão do universo, deveria ser para menos. Ele ficar mais fraco cada vez que ele se distancia do núcleo expansor. Porém não. Quanto mais distante, mais veloz ele fica. A única coisa que explicaria seria: fora das bordas do universo deve existir alguma força atrativa. Fora das bordas do universo deve existir alguma energia absorvedora que está atraindo as bordas do universo. E quanto mais perto nós chegamos dessa borda, mais rápido vamos avançar. Pegue uma pia, enche de água, coloque um palito de dente e tire o ralo. O palito de dente vai estar devagar. Quanto mais perto do ralo ele estiver, mais rápido será o seu movimento, até que ele chegue naquele núcleo que puxa. Logo, se o espaço, se a expansão desse nosso universo, vamos dizer, é de Oxalá, é da energia expansora, provavelmente quem está fora é Exu, é a energia absorvedora. E se o deslocamento do universo aumenta de velocidade enquanto chega lá, quer dizer que ele não foi uma expansão do núcleo, mas quem está expandindo é quem está fora. Talvez uma energia de fora determinou uma pressão tão grande, uma energia tão grande em cima do núcleo universal, que fez ele ser puxado. E sendo puxado,
Ele vai se expandindo, não como uma expansão, mas em efeito de atração. Só que essa atração ela está em todo o redor do universo, porque ele cresce por igual. Isso mostra que o universo é circular. Ele não está sendo reto, puxado, atraído para um lado ou para o outro. Ele é atraído por igual. Atraído por iguais partes. Isso quer dizer que a mesma pressão, a mesma força que atrai ele no lado direito é a mesma do esquerdo, é a mesma do em cima e a mesma do embaixo. Isso nos mostra que essa força é circular. Isso nos mostra que o nosso universo é circular. Eu ainda não disse nessa aula, mas o significado, a tradução da palavra Exu em Yorubá é esfera, círculo. Talvez eu coloque aí um paradigma para nós. Talvez a criação do universo foi diferente do que a gente pensa. Talvez ela não tenha sido de Oxalá, de Olorum. Talvez ela tenha sido promovida por uma força externa que contém o crescimento ou o atrai. Talvez essa energia seja a energia esférica do universo. Uma vez um grande mestre meu do ocultismo me disse: no mundo dos círculos, Deus é circular. Isso nos mostra que todo o universo, tudo que é criado, assume a forma do seu Criador. Como nós imaginamos que a gente é imagem e semelhança de Deus, ou vice-versa, tudo no nosso mundo é circular. O planeta Terra é circular, a Lua é circular, as estrelas são circulares, o Sol é circular, os planetas são circulares, os asteroides são circulares, tudo é circular. A expansão do universo também é circular. E a força circular que nós temos é Exu. Talvez a grande força criadora do universo. Claro que esse estudo é muito mais abrangente do que isso. Claro que nós podemos ir muito mais além do que isso. Mas aqui você tem o âmago, o cerne dessa cosmologia, dessa gênese, que eu tive o prazer de ser despertado pelos mentores, tanto o Cacique Pena Azul, o Pai Joaquim, quanto Exu Veludo. É assim que a esquerda trabalha. E talvez abrimos aí uma porta para entender como funciona a gênese e a cosmogênese do nosso universo, com talvez um Deus circular. Um forte abraço a todos vocês. Eu desejo que cada um de vocês tenha aprendido aqui o que vai servir de ensinamento e de evolução para vocês em toda a sua caminhada. Me despeço aqui da parte teórica e lhes dou as boas-vindas para a parte prática que nós vamos ter na aula bônus, a aula 5 de Esquerda na Umbanda. Um forte abraço e até mais.